Ó, procedentes da verdade. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ó, nós queremos ser revistados do novo homem. Criado segundo Deus. Segundo Deus, aleluia. Ó, Senhor Criado Jesus. segundo Deus. Em Ó, justiça e Senhor retidão. Jesus. O Senhor nos revestiu. Procedentes da verdade. E foi o Senhor que nos revestiu desse novo homem. O novo homem criado segundo Deus. Não foi criado pelo homem, não é carne e sangue, mas é criado segundo Deus, é o homem espiritual. Ó, em justiça. Nós somos criados em justiça e retidão. Amém. E tudo isso procedentes da verdade que um dia nós ouvimos. Amém. Ó, Senhor Jesus. Senhor Amém. Jesus. Amém. Ó, Senhor, nos revista, Senhor, do novo homem. Amém. Senhor, não esse homem não é terreno, esse homem não é, Senhor, secular. Esse homem, ele é celestial. Amém. Esse homem é segundo Deus. Sim. Senhor, é segundo a tua natureza, é segundo a tua santidade. Amém. Senhor, esse novo homem, Senhor, anda em justiça e retidão. Esse novo homem, Senhor, desfruta da verdade. Amém. Leva-nos, Senhor, a desfrutar da verdade que é a tua palavra, Amém. a tua presença invisível. Amém. Senhor Jesus, nessa noite, revista-nos mais de ti, Senhor. Sim. Senhor, queremos nos despir, Senhor, da nossa velha natureza. Amém. Queremos nos despir do nosso velho homem, das nossas velhas maneiras, dos nossos velhos conceitos. E queremos, Senhor, nos revestir do novo homem. Amém. Queremos nos revestir do que é celestial, Amém. do que é eterno, do que é santo, do que é puro, do Amém. que é reto. Amém. Senhor Jesus, Senhor, ganha-nos mais, Senhor. Ganha Amém. mais do nosso ser. Ganha do nosso coração, Amém. encabeça a nossa vida, Senhor. Amém. E, Senhor Jesus, alinha, Senhor, Senhor, alcança a nossa alma, Senhor Amém. Jesus, pela vida interior, Senhor, essa Amém. vida que está dentro do nosso espírito, Amém. Senhor, que essa vida venha se expandir, ganhar Amém. todo o nosso ser, Senhor, Amém. nos saturar, Senhor, da tua vida e natureza, Amém. Senhor Jesus, nos preencher contigo, Senhor, Amém. Senhor, até alcançarmos a plenitude, Sim. Senhor, até sermos cheios de Deus, Amém. Senhor Jesus, e passo a passo queremos alcançar esse estágio. Por isso, Amém. nos ajuda, Senhor. Senhor, confessamos que somos falhos, somos pecadores, Amém. confessamos que somos, Senhor, cheios de defeitos. Sim. Senhor, mas o Senhor não desistiu de nós. Amém. Senhor, nós também não queremos desistir, Senhor, da nossa carreira. Sim. Queremos avançar, Amém. esquecer o que para trás fica Amém. e avançar para o que diante de nós está. Amém. Queremos avançar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Abençoa, Senhor, a palavra. Amém. Abençoa, Senhor, o fluir do rio. Que esse rio possa fluir no nosso meio nessa noite. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Ainda, irmãos, eu gostaria de convidar para ficar de pé. Ou pode ficar sentado se você preferir, não tem problema. Eu gostaria que você orasse individual, você e o Senhor. Mas vamos orar uma oração específica. Vamos orar ore para que o Senhor fale com você por meio da sua palavra. Fala comigo. Senhor, eu não quero sair da mesma maneira que eu entrei. Eu não quero, Senhor, sair por essas portas da mesma forma que eu entrei, Senhor. Senhor Jesus, eu quero ter experiência com a tua palavra. Eu quero ouvir o teu falar nessa noite. Então, individualmente, ainda ore ao Senhor por isso. Amém? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Também podemos nos assentar. Amém. Gostaria que você também tivesse a sua Bíblia em mãos. Embora seja transmitido aqui, é bom você acompanhar da sua Bíblia. Você cria mais intimidade com a sua Bíblia. Ali você marca, ali você escreve. Então, vamos estar unindo, o abrir da nossa Bíblia com o que é transmitido aqui, amém?
e para que você possa ter essa intimidade com a palavra de Deus. A Bíblia é o falar de Deus, mas esse falar precisa se tornar realidade na nossa vida. Então, nós hoje iremos compartilhar o encargo da semana 4 do nosso alimento diário, amém? Que tem como título, andar na verdade, como novo homem, é isso? É isso? Andar na verdade, como novo homem. Então, essa é a semana 4 desse volume 5. E nós temos visto que Deus ele tem esse desejo de formar para si um novo homem. É interessante que ele não fala novos, ele não usa plural quando vai falar do novo homem. Da mesma maneira que nós lemos Efésios capítulo 4, se você ler o versículo 22, fala o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Não são velhos homens. Por que ele usa aqui, ele não usa o plural? Porque a mesma vida adâmica, a mesma vida pecaminosa que habita em mim, habita em você. Paulo fala que por meio de um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por meio de um homem, quem é esse homem? Adão. É o primeiro Adão. Então, Deus ele quer nos tirar dessa esfera, dessa influência e desse controle do velho homem. Quantas vezes nessa semana o velho homem controlou você? Quantas vezes nessa semana o velho homem tomou conta da sua vida? Quantas vezes nessa semana você se irou? Quantas vezes nessa semana você murmurou, você questionou a Deus, você pôs Deus contra a parede? Quantas vezes nessa semana você se irritou com seu esposo, sua esposa, seu filho, seus filhos, seus pais, seus funcionários? Quantas vezes nessa semana o velho homem tomou conta da sua vida? Todos nós ainda estamos sujeitos a esse controle, porque essa vida está em nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa bem claro, irmãos, que há uma força que foge do nosso controle. Paulo, ele é bem claro, ele é sucinto no que ele fala, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. O que é isso? Que força é essa? Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala isso em Romanos. Quem me livrará do corpo desta morte? O velho homem é morte. O velho homem é tristeza, o velho homem é corrupção, o velho homem é mentira, é engano. E Paulo clama, Paulo grita, Paulo roga: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava escrevendo a quem, irmãos? Aos romanos. Então os romanos, Paulo, quando ele escrevia, ele procurava usar exemplos de práticas que os romanos viam, da mesma forma que ele, quando ele escreveu aos coríntios, ele usou o exemplo dos Jogos Olímpicos. Assim corro eu, não sem meta. Assim corro eu, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele estava usando o que os coríntios estavam acostumados a ver com seus olhos físicos. Ele estava levando para o espiritual o que eles estavam acostumados a ver no físico, no material. Paulo escreveu aos Romanos, ele faz da mesma forma: desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E uma das sentenças romanas, do Império Romano daquela época, era que um criminoso, a pior sentença era a cruz, era o ápice. Mas uma pessoa, por exemplo, que ela era um homicida, ela cometesse um homicídio, aquela pessoa que foi morta, aquela pessoa que esta outra pessoa matou,
era colocado o corpo nas costas do que matou e amarrado. Ali, essa pessoa teria que viver com aquele corpo amarrado nele. Para quando que o corpo morto entrasse em decomposição, os vermes, os germes que ali que são responsáveis pela decomposição do corpo, ele passasse para aquele que estava carregando também. Era uma tortura, era uma sentença. E Paulo usou este termo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele já estava levando para o espiritual. Paulo estava falando do velho homem. Então, irmãos, Deus quer nos tirar, nos despir desse velho homem. E no versículo 24 que Fida pediu para que lêssemos, ele fala: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deus, ele quer nos libertar da influência do velho homem. Se você continuar, Paulo fala esse exemplo em Romanos capítulo 7. Já no início do capítulo 8, ele descobre que há uma força muito maior do que a força e a influência do velho homem. Capítulo 8, versículo 1, ele fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, nenhuma condenação há. Você está debaixo de condenação? Talvez você esteja. E talvez você esteja com um semblante caído por isso. Talvez você está debaixo de condenação do diabo. Talvez porque você pecou, falhou de alguma maneira, você está debaixo dessa condenação. Você está debaixo dessa acusação. Satanás, ele não brinca. Apocalipse nos fala que ele está dia e noite diante de Deus, acusando os nossos irmãos. Ele não cessa de buscar nos acusar. Mas Romanos capítulo 8, versículo 1 é uma salvação para nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão não com, em. É um andar em Cristo Jesus. Porque se você estiver com, você ainda o perde. Ele ainda pode se distanciar de você. Mas se você estiver em, aí você está com ele no lugar que ele for. Aonde ele for, você estará com ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Você foi livre. Você foi liberto da influência desse novo homem. Basta agora você tomar posse da palavra, irmãos. Basta agora você valorizar a palavra que você tem ouvido. Basta agora você valorizar o que o Senhor tem falado com você, o que eu tenho falado comigo. Eu preciso, irmãos, mergulhar nessa palavra. Aí sim eu serei liberto de toda acusação, dessa lei do pecado e da morte, que ainda habita em nós. Amém? Você só será liberto, irmão, se você andar em Cristo. Você só será liberto se você andar na verdade. Porque Cristo é a verdade. João 14, se eu não me engano, versículo 6, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4. A semana terminou, semana passada, a semana 3 que nós desfrutamos, terminou no versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Justiça e retidão procede de uma fonte: a verdade. Versículo 25 fala: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre ou torpe. O significado de torpe
Em grego, é sapros, é podre, é podridão. E sim, unicamente é que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, nós estamos aqui para transmitir graça àqueles que estão nos ouvindo, mas no seu viver diário, no seu andar, peripatel, no grego é o andar individual, é o andar diário, é o andar no seu trabalho, na escola, na rua. O que você tem transmitido? O que as pessoas têm ouvido da sua boca? Você tem sido uma fonte de quê? Porque a boca, irmãos, ela é o canal, ela é aquela vazão que jorra o que está no nosso coração. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. O que as pessoas têm ouvido da sua boca, meu querido? Você tem honrado e louvado, você tem honrado a Deus por meio daquilo que você fala? Paulo fala aos Efésios aqui. Mas primeiro ele já deu a dica, revistai do novo homem. Porque Paulo fala, agora vocês não têm desculpa para viver a velha maneira. Certo? Porque vocês já têm o novo homem. Basta você se revestir dele. Irmãos, nós temos uma saída. Há esperança para nós. Há uma saída para nós. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós temos ouvido falar bastante a respeito da verdade. Irmãos, só há uma verdade absoluta em todo o universo. Não há outro. Se você ouvir uma palavra, irmãos, que não tenha Cristo como centro, sai fora. Porque a verdade, ela está sendo substituída por uma meia-verdade. Nós iremos entrar na Epístola aos Colossenses. Iremos terminar o último volume do Alimento Diário e a próxima série será Cristo. Qual que é o título o título geral, que foi o título da conferência? Cristo. Cristo, Senhor Jesus, eu esqueci agora, é o conector da obra de Deus. Isso aí, o centro conector da obra de Deus. Então, Cristo é o centro. Se Cristo não for o centro, irmão, tem alguma coisa errada com a sua vida. Mas falar que Cristo é o centro, Cristo tem a primazia, apenas com palavras é fácil. Mas agora, para Cristo ser realmente o centro e ter a primazia, Ele precisa ganhar o seu coração por completo. Seu coração é composto pelas 3 partes da sua alma, mente, vontade e emoção. O que é a mente? O que eu penso. O que é a vontade? O que eu quero. E o que é a emoção? O que eu sinto. Então, no seu coração tem o que você pensa, o que você quer e o que você sente. Olha que turbilhão. Mas também o seu coração é composto pela consciência, uma parte do espírito. E a consciência é por meio da qual o canal que Deus fala nos direciona se estamos seguindo ou não o seu caminho, fazendo ou não a sua vontade. Então, para Cristo ser o centro da minha vida, Ele precisa ganhar o meu coração. Então, irmãos, Cristo é o centro de todo o universo. Ele é a verdade, Ele é a única verdade. Mas hoje, Cristo está presente aqui, fisicamente. Você pode vê-lo fisicamente? Se você olhar para o lado, você vê Cristo. Ele está andando no nosso meio. Apocalipse nos fala que Ele é aquele que caminha no meio das 7 igrejas. Ele caminha, Ele está aqui. Mas fisicamente podemos vê-lo? Não. Então, como que Ele se apresenta? Como que você sabe que Cristo está presente nessa reunião? O que manifesta Cristo? A palavra. Porque a palavra é Cristo, invisível no nosso meio. João capítulo 1, versículo 1, o que fala ali, TT? João 1:1, no princípio era o verbo, V maiúsculo, se você ver, fala, na sua Bíblia está V, verbo, V maiúsculo. No princípio era o verbo. E este é o verdadeiro princípio de todas as coisas, não é Gênesis 1:1.
Gênesis 1:1 fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Agora vai para João capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como? Do unigênito do Pai. E a palavra se fez carne. Oh, irmãos, o que é isso? Por isso que a promessa do Senhor em Mateus capítulo 28, antes dele ascender aos céus, ele promete, ele dá uma comissão para os seus discípulos. Qual que é a comissão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando. Falar em batismo, no último domingo do mês teremos batismo. Senhor Jesus, teremos o almoço, o nosso almoço do último domingo do mês, e após a reunião do Partido Pão teremos batismo. E eu acredito que será mais de um, pela fé, eu acredito. Então, irmãos, o Senhor falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco, ou que estarei convosco, até a consumação. E que promessa é essa? E eis que estarei convosco. Como que o Senhor tem cumprido essa promessa, Emília? Nos dando a palavra. A palavra é a presença invisível de Cristo aqui nessa noite. A palavra, irmãos. A palavra. Irmãos, Deus ele age, Deus ele executa por meio da sua palavra. E no lugar que falta a palavra, falta tudo. A física. O que, por exemplo, presta atenção, o que é, por exemplo, para a física, não existe frio. Embora você sinta, aqui tem alguns que são mais friorentos do que frientos ou friorentos, qual que é a palavra que usa? Friorento. Aqui tem uns, aí Renato fica doido com o controle. Eu falei, não, Renato, não faça isso. Porque se você for, abaixa, levanta, aumenta, diminui, irmãos, nós não iremos atender todo mundo. Se te sentir frio, a blusinha fininha daquela de manga e veste, oh que maravilha. Porque se levanta a temperatura das máquinas, alguns vão sentir calor. Nós estamos aqui na frente, olha aqui para você ver, tenha misericórdia de nós. Tem dia que nós suamos aqui, irmão, soa, molha a camisa. Mas às vezes tem outros que sentem frio, irmão, levanta, só aponta o dedo. Irmão, aí lá vai Renato levantar a temperatura. Aí dá o pac, aí os irmãos estão olhando para fixos na palavra e já todo mundo dispersa. Irmãos, qualquer coisa nos dispersa. Então, embora você sinta o frio, para a física o frio não existe. O que é o frio? A ausência de calor. O que é a mentira? A ausência da verdade. Então, se você não anda na verdade, o que sobra? Mentira. Não há meio termo. Não há em cima do muro. Ou anda na verdade, ou anda na mentira, irmãos. Não tem meio termo. E o que é treva? Ausência de luz. Deus é luz. E não há nele. Por que não há nele treva nenhuma? Porque ele é a própria luz. Treva nenhuma resiste à luz. Você chega nesse local aqui, tudo escuro. Embora tenha as janelas de vidro, reflete a luz lá de fora. Mas suponhamos, está tudo escuro. Você chega na sua casa, está tudo escuro. Tem escuridão. Aí você vai no interruptor e acende a lâmpada. O que acontece? E ouve luz. Então não há treva que subsiste, que resiste à luz. Deus é luz. Deus é luz.
e não há nele? Deus é luz. E como que ele chegou até nós? Então, quando Cristo ilumina, a verdade aparece. Nada fica oculto. Aí você olha, oh, que cadeira suja, agora deixa eu limpá-la. Para que eu possa sentar numa cadeira limpa. Assim Deus faz com a nossa vida. Ele vem como luz, manifesta a sujeira que é em nós, para que ela seja limpa. O nosso coração seja limpo, irmãos. Mas quando a luz de Deus vem e expõe a nossa sujeira, não é para que nós desanimemos e desistamos da nossa corrida. Porque alguns cometem o erro de, quando a luz vem e manifesta, vê a situação, fala para mim não tem jeito e racha fora. É o que Satanás quer. Quando, irmãos, a manifestação da luz, segundo Deus, é para o arrependimento, para a vida, não para a morte. Então, irmãos, o que é treva? A ausência de luz. Você lembra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que fala? No princípio depois de João 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1, rapidinho comigo. Só falar é ruim, tem gente... Só para você entender a respeito da verdade. Gênesis 1:1. Deixa marcado Efésios 4 para voltarmos aí. Gênesis 1:1 fala, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis, você, na sua percepção, você acha que Deus criou a terra sem forma e vazia? Isaías capítulo 45, versículo 18. Fala que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Gênesis 1:1, criou Deus os céus e a terra, maravilhosa a terra, maravilhosa, plena. Para quê? Para ser habitada. Habitada por quem? Pelo homem. Porque o homem já estava no coração de Deus, Deus já iria, irmãos, formar o homem, criar o homem. Mas há um intervalo imenso que não sabemos a contagem de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Foi a queda do arcanjo, foi a queda de Lúcifer, o anjo de luz, que se tornou treva. Quando ele desce, a terra, porém, Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava maravilhosa. Mas não existia na terra a presença de Deus. Não, quando Gênesis 1:1, a presença não estava. A terra foi criada, céus e terra, mas a presença não estava. Então, quando a presença de Deus não está, o ambiente se torna vulnerável. Certo? Quando o arcanjo cai e vem para essa terra, arrastando a terça parte dos anjos, acontece o que aconteceu em Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia treva. Então, o lugar que há ausência de luz, porque Gênesis 1:1, a presença não estava. Então, quando não tem a presença de Deus, o ambiente se torna propício para trevas. Está entendendo, irmãos? Se na sua casa, na sua vida, não tem a presença de Deus, é uma porta aberta para a treva. Aí esse arcanjo cai, acha a terra maravilhosa e corrompe-a com treva, escuridão, morte. Aí no versículo 2 cita a presença. Porque Deus, ele veio
a criação da terra, a primeira criação da terra. Gênesis 1, 2 fala: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Sabe o que é face do abismo? Face do abismo é o abismo embaixo do mar. Águas, abismo, abismo. Então havia trevas sobre a face do abismo, havia trevas debaixo das águas, porque Deus julgou a terra com águas. Entre Gênesis 1 e 2, versículo 1 e 2. Aí a presença vem. Aí que está o segredo. A presença vem. Porque aqui fala: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas quando pairava, aí no versículo 3 fala: disse. A palavra veio. Não cita como que Deus criou os céus e a terra. Não cita aqui: e disse Deus, haja céus e terra. Criou, não fala como. Mas para vir a luz, Deus diz. Vocês estão me entendendo? No versículo 3 fala: disse Deus, e haja luz. E houve luz. Irmãos, pensa na terra em trevas, mas a treva não subsiste, ela não resiste à palavra de Deus. O lugar que a palavra chega, as trevas saem. E disse Deus, e haja luz, e houve luz. Olha. Por que disse? Porque a presença estava. E a presença, a palavra é a presença. Você está me entendendo, irmãos? Eu não sei se você está me entendendo. A presença, a palavra é a presença. Porque como ele não estava presente no versículo 1, ele não disse. Então quando ele diz, a palavra é a presença. Aí no versículo 3 fala: disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Versículo 6, e disse Deus. Irmãos, e no capítulo 1 de Gênesis, Deus vai dizendo. E uma vez que Deus fala, as coisas acontecem. Entendeu? Uma vez que Deus fala, irmãos, vai para Gênesis 4, as coisas acontecem. Há uma ordem. E disse Deus, e viu Deus. E disse Deus, e viu Deus. E disse Deus, e viu Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Primeiro Deus fala, as coisas acontecem, e Deus olha, fala: é muito bom, é bom. Porque a palavra está sendo falada para nós, irmãos. Todos os dias que você abre o seu alimento diário, é Deus falando com você. Não é um preto no branco, irmãos. Nós temos que sair disso aí. Não é preto no branco, não é ali impressão. Ali é a palavra de Deus, é Deus falando. Então quando você vai desfrutar, você tem que falar: Senhor, agora eu vou sentar para ouvir o Senhor. Entendeu? Aí você emerge na palavra, aí você ganha o encargo, você ganha o sentimento, irmãos. Valorize essa palavra. Valoriza, não deixa passar despercebido. Tem muitos pontos, irmãos. Isso que nós estamos falando aqui hoje é um dia do alimento diário. Entendeu? Então valoriza a palavra. Porque, irmãos, onde há palavra, há a presença. Onde há a palavra de Deus, há a presença de Cristo. Onde há a palavra, há a presença. E onde há a presença, irmãos, onde há a presença de Cristo, ali há tudo, não falta nada. Senhor Jesus, volta para Efésios 4. Então, onde há a palavra, ali há a verdade, certo? Onde falta a palavra, pode ter certeza, irmão, certeza. Ali vai entrar corrupção, engano, trevas, mentira. Entendeu? Porque há um vácuo, há um espaço vazio. Há um espaço vazio. O lugar que a palavra não está, há um vácuo.
a um espaço vazio. E esse espaço vazio não fica vazio. Se você não estiver sendo preenchido por Cristo, você vai estar sendo preenchido de qualquer outra coisa. Vazio ninguém fica. Ninguém fica vazio. Se você não preencher o seu coração com Cristo, com a palavra, você vai preencher com outra coisa, meu irmão. Não tem como ficar neutro, não tem como ficar vazio. Está entendendo? Por isso que lembra daquela porção do endemoniado que foi expulso. Eu não lembro o evangelho, não lembro o capítulo, não lembro o versículo. Mas ali o Senhor falou que sobre a casa vazia, se o espírito que saiu encontrar a casa vazia, ele traz uma legião maior, não é isso? Lembra disso? Não é isso? Porque encontrou a casa vazia. Ele entra. Se a sua mente, o que é a mente? O que eu penso. A faculdade, a sua mente é o que eu penso. Se a sua mente não estiver mesclada à palavra, sendo preenchida, ocupada com a palavra, ela vai ser ocupada com os dardos de Satanás. Vai ser ocupada com os dardos de Satanás. Então nós precisamos nos preencher com a palavra. Então, irmãos, nós precisamos perceber que o mundo jaz no maligno. João falou isso em 1 João capítulo 5, versículo 9, se eu não me engano, 1 João 5, 9. E o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo inteiro jaz no maligno, e a função da igreja hoje é o quê? Tomar o que é de Deus do maligno, entendeu? Por isso que nós saímos às ruas para pregar o evangelho. E já antecipando, para que os irmãos estejam orando, a partir de amanhã, nós em comunhão, nós estaremos indo uma dupla, uma vez por mês, até o Flotone e a Nanu, que dá apoio aos irmãos. Amanhã estará indo eu e Clomar e eu. Se alguém mais quiser ir, nos procure, tá? Nós vamos para lá, para sair com os irmãos para a rua e orar pelas pessoas. Praticar a palavra, emergir na palavra, essa é a nossa função. Na próxima semana, no próximo sábado, outra dupla estará indo a Nanu, que também dá apoio aos irmãos. Então nós vamos fazer isso uma vez a cada um mês. Uma vez por mês em Nanuque e uma vez por mês em Teoflotone. Então pedimos que os irmãos estejam orando, irmãos. Não é fácil isso aí. Quando você sai para cumprir a vontade de Deus, naquele trevo ali já tem uma barreira de demônios ali. Esperando. Aguardando. Tudo para tentar barrar a obra de Deus. Mas a obra não para. E nós contamos que o Senhor, e nós cremos que o Senhor, irmãos, vai nos abençoar. Porque nós estamos sendo um com a palavra. Amém? Então, voltando para Efésios aqui, Paulo fala no versículo 25, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não precisamos nem falar sobre isso, né, irmãos? Por isso, fale cada um mas você só vai conseguir falar a verdade se você estiver andando na verdade. Se você não anda na verdade, por mais que você tente passar, você vai falar uma meia verdade, Vaninha, entendeu? Se nós não estivermos andando na verdade, João fala em 3 João capítulo único, a partir do versículo 4, não tenho maior alegria. Espera aí, 1 João, 3 João. 3 João, capítulo único, é um capítulo só. 4, versículo 4. 3 João 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, se você anda na verdade, você vai falar a verdade. Você está entendendo? Você vai manifestar aquilo que você anda.
Presta atenção, se uma pessoa é envolvida, ela é envolvida com algo, por exemplo, com algum jogo, com alguma prática, com alguma coisa, quando você chegar perto daquela pessoa, o que ela vai manifestar? Aquilo que ela está envolvida. Ela só vai falar aquilo, filho, que só está envolvida com aquilo, certo? Então, se você anda na verdade, você vai manifestar o quê? A verdade. Aqui fala que os meus filhos andam na verdade, versículo 5, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes, mesmo quando são estrangeiros de fora, né? Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus? Pois por causa do nome, olha, N maiúsculo, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Deus quer fazer de você um cooperador da verdade. Então, no versículo, ele fala sobre não falar, né? Falar cada um, versículo 25 de Efésios 4. Então, irmãos, nós precisamos andar na verdade. Se eu ando na verdade, eu manifesto a verdade. Se não ando na verdade, por mais que eu tente, eu vou falar uma meia verdade. Meia verdade é o que a serpente falou para Eva. Meia verdade. Entendeu? É o que a serpente falou com Eva. Não é a verdade, é uma meia verdade. Né? Mateus 5,37, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que sair disso, o que passar disso é do maligno, que ele é o pai da mentira. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você sabe o que é ira no grego? Eu notei aqui, está aqui na minha Bíblia. Quando eu estou ruminando a palavra, eu gosto de anotar. Fala, é org no grego. Movimento ou agitação da alma. Emoção violenta. É a ira da alma, emoção violenta. Então, essa emoção, aí aqui fala, falar a verdade, irai-vos e não pequeis. A ira em si não é um pecado. Ficar irado não é um pecado. O que é o pecado? O pecado é a reação da ira. É quando a ira já não é mais só a ira. Ela se manifesta em uma manifestação violenta. Aí é pecado. Entendeu? Quando nós não tratamos com a questão da ira, entra o versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Se a ira não é tratada, ela dá lugar ao diabo. Versículo 28, né? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. São coisas práticas, irmãos, que o Senhor fala. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que eu já falei que no grego é podre, né? E sim unicamente a que for boa para edificação. Da nossa boca deve sair palavras de edificação. Então, irmãos, por favor, vamos controlar, não é isso? Vamos orar, Senhor, que o que for sair da minha boca seja, Senhor, salvação, levar salvação para as pessoas, levar edificação para a igreja. Por favor, irmãos, não vamos deixar a emoção, que a nossa emoção ela é muito descontrolada, desequilibrada. O que é a nossa emoção? O que eu sinto? Quer ver uma coisa? Hoje você está bem, amanhã você não está tão bem. Quem aqui não passa por isso, levanta a mão. Todos passamos, então sabemos o que é isso, né? Hoje nós estamos bem, amanhã não estou tão bem. Isso é emoção, a emoção descontrolada. E às vezes nós agimos baseado na nossa emoção. Não saia já lemos? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Você sabia que nós podemos levar tristeza ou trazer tristeza para o Espírito de Deus? Lembra em Gênesis capítulo 6? Quando Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida, o que falou ali em Gênesis capítulo 6? Deus falando com Noé, eu vou destruir a terra. E vou exterminar todo o homem, todo o animal, tudo que foi criado. E isso lhe pesou o coração.
O que é pesar? É trazer tristeza, e isso trouxe tristeza para o coração de Deus. Então, irmãos, quando nós não andamos na verdade, nós entristecemos o Espírito de Deus. Porque Ele tem nos dado tudo. 1 Pedro nos fala que visto, capítulo 1, primeira ou segunda? Primeira, né? Visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Deus tem nos doado tudo. Para que nós possamos andar na verdade, irmã Eva. Andar na verdade. O qual foste selados para o dia da redenção. Versículo 31. Longe de vós. Sabe o que significa longe? Remover, é airo no grego. Remover. Remove de você. Longe é remoção. Não é longe, não é... Quando fala longe, às vezes nós interpretamos a Bíblia de forma equivocada. Falar longe, o que eu falo? Falo, ó, eu vou pegar a ira, aqui fala amargura. Primeiro item, eu vou pegar a amargura, eu vou colocar longe de mim, mas ela vai estar ali. Certo? Você, longe, o que nós entendemos de longe? Longe é você tira, mas está lá. Então, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Você vai passar perto dela e ela vai tomar posse de você de novo. Então, o original é remoção. Remova de você, da sua vida, toda amargura. Irmãos, amargura. Vamos tirar isso do nosso coração, amém? Você está amargurado com o quê? Ore para que o Senhor tire isso de você. Senhor, tira essa amargura do meu coração. E cólera. Aí já é mais sério do que ira. Cólera, no grego, significa tumos. Sabe qual é o significado de cólera? Ira que ferve de forma imediata. É a cólera. Ferve de forma imediata. E logo se acalma. Passa um tempo, ela se acalma. Isso é a cólera. Vem aquela ira, sabe a explosão de ira? Explode. Aí passa um tempo, se acalma, mas depois volta de novo. Isso é a cólera. E ira, falou da ira de novo, né? E gritaria e blasfêmias. Blasfêmias tem dois sentidos aqui no grego. Blasfêmias tem sentido de blasfemar contra o nome santo de Deus, mas também tem um sentido de blasfemar contra os irmãos. Então nós temos que ter cuidado quando nós somos referir aos irmãos. Irmãos, quando nós falamos uma palavra contra algum irmão ou alguma irmã, você está falando contra aquele para qual ou pelo qual Cristo morreu. Aí você está vendo o peso disso? Quando nós falamos mal de um irmão, eu estou falando mal daquele que Cristo morreu por ele. É pouca coisa? Olha o valor. Olha o peso. Então, irmãos, vamos ter esse cuidado. Não vamos falar mal uns dos outros, amém? Por favor, em nome de Jesus, se alguém for falar mal de algum irmão perto de você, fala, irmão, eu vi, Flávio, um exemplo de um irmão, não vou citar o nome. Eu achei isso muito prático. Muito prático que eu achei. Uma irmã falou isso comigo. Você sabe o que ela falou? Principalmente contra a liderança, contra algum irmão vai falar, contra algum irmão ou irmã chega para ela. Irmã, eu tenho um negócio para te falar daquele irmão. Você sabe o que ela faz? Você sabe o que ela falou que ela faz? Ela falou, irmão, espera só um pouquinho aqui. Ela vai lá e busca o irmão. Fala com ele. Na prática. Que tal? Não, espere um pouquinho que eu vou chamar. Você fala diretamente com ele, eu não quero saber. Fala com ele. Na prática. Que tal? Então, irmãos, quando alguém for falar mal de algum irmão com você, fala, irmão, peraí que eu vou chamar, você fala diretamente com ele. Pronto, irmão. Senhor Jesus, deixa eu terminar aqui. E bem assim toda malícia. Malícia, que é iniquidade aqui, o significado é iniquidade. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos. Irmãos, antes sede uns para com os outros. O Senhor, Ele quer que nós sejamos uns para com os outros, irmãos. Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros.
De que maneira? Eu te perdoo hoje, Flávio. Amanhã eu não te perdoo. É Pedro, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão, Senhor, que ele virá pecar contra mim? 7 vezes para cumprir a lei? Senhor, não, Pedro. 70 vezes 7. Lucas 19 fala que é no dia. Perdoando-vos uns aos outros, irmãos. Irmãos, se alguém falhou com você, perdoa. Não guarda isso no seu coração, isso vai te matar, meu irmão. Irmão, eu temo que muitos rancores e mágoas no coração de alguns irmãos, não estou falando especificamente de Carlos Chagas, mas na Irmandade, eu temo que muitos sentimentos não tratados irão fazer muitos irmãos perder o reino por causa disso. Que naquele dia, quando chegar diante do Senhor, se tiver alguma pendência, irmão, não entra. Não entra, não entra. Volta para trás e resolve. Não entra, irmãos. Vamos aproveitar hoje para pôr as coisas em ordem. Perdoar, pedir perdão. Irmãos, você tem que perceber o seguinte, em nome de Jesus. Quando eu julgo o Flávio por ter falhado contra mim, eu me considero melhor do que o Flávio. Eu estou falando, Flávio, eu sou melhor do que você, e eu não erraria nisso que você errou, por isso que eu não te perdoo. Irmãos, quando alguém falhar com você, você tem que perceber o seguinte: eu faço igual. Se eu não faço igual, eu faço diferente, mas do mesmo peso. Irmãos, todos nós somos falhos, irmãos. Não vamos guardar rancor, não tem ninguém melhor do que o outro aqui, não. Não tem ninguém melhor do que o outro. Às vezes eu me considero, né? Oh, eu sou isso, eu sou aquilo, e fico guardando o rancor dos irmãos, me colocando num pedestal. Mais cedo ou mais tarde esse pedestal vai ser quebrado. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, isso será aniquilado. E eu repito, situações entre irmãos não tratados, não poderão entrar, não entra para o reino, irmão. Situação não tratada não entra para o reino, não. Pendências vai voltar para trás. Então vamos pôr as coisas em ordem, vamos perdoar. E aqui termina, perdoando-vos uns aos outros, como também. De que forma que eu tenho que perdoar você? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Que tamanho que era a sua culpa? Que tamanho que era o seu pecado? Passivo ou digno de lago de fogo? Cristo te perdoou. Agora você não vai perdoar o seu irmão por um deslize? Uma falha? Diante do tribunal de Cristo, irmãos, coisas não tratadas, eu vou repetir pela 4ª vez. O Senhor vai olhar para esse, vai falar assim, olha, Senhor, aí o Senhor vai, deixa eu ver aqui, nós não iremos ser julgados por pecados, tribunal de Cristo, não iremos ser julgados por pecados, e sim por atitudes. O Senhor vai olhar e falar, você tem uma pendência aqui, filha. Com aquela pessoa. Ah, Senhor, mas aquela pessoa era difícil. Complicado. Ô, filha, você tem uma pendência com Iane aqui, viu? Ah, Senhor, mas o senhor não conhece Iane. Cadê Iane? Está aqui? Não, vem não. Vou usar outro termo. O senhor não conhece... Ô, Iane, eu vou inverter. Iane chega diante do tribunal de Cristo com a pendência contra Fida. Porque Fida está aqui. Eu não vou falar dela porque ela não está aqui. Fida, Iane, você tem uma pendência aqui com Fida. Ah, Senhor, o senhor que não conhece aquele camarada. Conheço? Ah, Senhor, mas era difícil, não era fácil. O Senhor vai olhar, irmãos, eu estou aplicando para você entender. O Senhor falava por parábolas, então a gente tem que usar também alguma coisa, né? Aí o Senhor vai esperar Iane falar. Quem falar? Iane contra Fida, né? Falar. Aí, terminou. Isso não é desculpa para você não ter perdoado, porque eu te perdoei. Quem quer ouvir isso aqui de Cristo? Ninguém. Vamos perdoar uns aos outros. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé. Pequenos grupos, vamos ruminar essa palavra. Amém?